Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. Depois que Moisés e Arão receberam a missão dada por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito, eles se dirigiram diretamente ao faraó, como lemos no início do capítulo 5 do livro de Êxodo. No versículo 1, está registrado que Moisés e Arão foram até ele e disseram: "Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que celebre uma festa a mim no deserto." Note que eles não chegam com uma proposta própria, mas com uma palavra autoritativa. Assim diz o Senhor. Essa expressão não apenas coloca Deus como fonte da mensagem, mas revela o propósito divino de libertar o seu povo para um relacionamento especial com ele. A festa no deserto, nesse contexto, aponta para o culto, a adoração e a consagração a Deus. Não se trata apenas de libertação política ou social, mas de uma restauração espiritual. Agora, perceba como o faraó reage no versículo 2. Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Essa resposta é carregada de arrogância e ignorância espiritual. O faraó, como representante do poder máximo no Egito, não reconhecia nenhum deus além dos deuses egípcios. Ele vivia em uma cultura profundamente politeísta, onde cada aspecto da vida era governado por diferentes divindades. O Senhor, o Deus de Israel, era um desconhecido para ele, e a ideia de submeter-se a essa autoridade era para ele inconcebível. Além disso, no sistema egípcio, o próprio faraó era considerado uma divindade. Sua recusa, portanto, não era apenas um ato político, mas também um desafio direto à soberania de Deus. No versículo 3, Moisés e Arão insistem, desta vez usando uma linguagem ainda mais enfática e solene. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Por isso, deixe-nos ir, caminhando 3 dias no deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Caso contrário, ele poderá nos ferir com pestilência ou com espada. Essa abordagem parece buscar alguma compreensão por parte do faraó, destacando que eles estão cumprindo uma ordem divina e alertando sobre as possíveis consequências de desobedecer a Deus. Aqui vemos um aspecto pedagógico. Deus está ensinando ao faraó que ele não é um Deus local ou menor, mas o único Deus verdadeiro, cuja vontade não pode ser ignorada. A resposta do faraó no versículo 4, no entanto, é de desprezo e zombaria. Ele diz: "Moisés e Arão, por que vocês estão distraindo o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho." Para o faraó, a reivindicação de liberdade não passa de uma desculpa para a preguiça. Ele vê o pedido de adorar a Deus no deserto como uma interrupção desnecessária em sua economia e uma ameaça à produtividade dos escravos. Aqui, percebemos como o pecado endurece o coração do ser humano. O faraó não apenas rejeita a mensagem de Deus, mas tenta descreditá-la, como se fosse algo trivial ou tolo. O versículo 5 continua com o faraó ampliando sua acusação. E acrescentou: "O povo dessa terra já é muito, e vocês ainda querem que eles interrompam os trabalhos?" É interessante observar que o faraó reconhece a força numérica dos israelitas, mas em vez de ver isso como motivo para negociar, ele encara como uma ameaça. Isso ecoa o que já havia sido mencionado em Êxodo capítulo 1, quando os egípcios, temendo o crescimento dos israelitas, começaram a oprimi-los ainda mais. Nessa passagem, o confronto entre o Deus verdadeiro e o faraó se torna evidente. O faraó representa não apenas o poder político e militar, mas também a rejeição ao governo divino. Deus, por sua vez, começa a revelar sua soberania absoluta, desafiando diretamente o orgulho humano e as falsas divindades. Cada palavra dita por Moisés e Arão carrega um peso teológico. Deus não apenas está presente, mas está diretamente envolvido na libertação do seu povo. A partir do versículo 6 do capítulo 5 do livro de Êxodo, a narrativa se intensifica. Depois da recusa categórica do faraó em liberar os israelitas, ele toma uma decisão que revela sua dureza de coração e o desdém pelas reivindicações divinas feitas por meio de Moisés e Arão. O texto relata que, naquele mesmo dia, o faraó deu ordens aos inspetores do povo e aos seus capatazes, conforme o versículo 6.
Essa resposta imediata revela o caráter autoritário e tirano do faraó, que vê o povo de Israel não como seres humanos, mas como ferramentas para manter sua economia funcionando. No versículo 7 lemos: "Vocês não devem dar mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes, eles mesmos que procurem a palha." Aqui a ordem é clara: aumentar o peso do trabalho, retirando um elemento essencial do processo de fabricação dos tijolos. A palha era misturada ao barro para fortalecer os tijolos, e sua ausência tornava o trabalho ainda mais árduo e ineficiente. Ao ordenar que os israelitas buscassem a própria palha, o faraó não apenas aumentava a carga de trabalho, mas também procurava desmoralizá-los, sufocando qualquer esperança de liberdade. No versículo 8, o faraó estabelece um padrão cruel. Exijam deles a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Não diminuam nada disso, pois são preguiçosos. É por isso que clamam: "Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus." Essa acusação de preguiça é irônica e injusta. O povo não está buscando fugir de suas responsabilidades, mas atender a um chamado divino. Entretanto, o faraó distorce as intenções de Israel, acusando-os de estarem usando a adoração a Deus como desculpa para se esquivar do trabalho. Essa atitude não é apenas opressora, mas também blasfema, pois desconsidera completamente o chamado de Deus. No versículo 9, a lógica do faraó se revela ainda mais cruel. Sobrecarreguem esses homens com mais trabalho, e assim não prestarão atenção a palavras mentirosas. Aqui, ele tenta silenciar o impacto da mensagem de Moisés e Arão ao esmagar o povo sob o peso da labuta. Essa estratégia de aumentar a opressão física para anular a busca espiritual é emblemática do modo como o pecado e o sistema mundano tentam sufocar o clamor pela liberdade que vem de Deus. É um retrato de como o inimigo tenta desviar nossa atenção do propósito divino, sobrecarregando-nos com preocupações terrenas. Nos versículos 10 e 11, vemos a execução imediata das ordens do faraó. Os inspetores do povo e os capatazes saíram e disseram ao povo: "Assim diz o faraó: não darei mais palha a vocês. Vocês mesmos tratem de conseguir palha onde puderem, mas o trabalho de vocês não será diminuído em nada." Essa comunicação direta não deixa espaço para dúvidas. O faraó está determinado a tornar a vida dos israelitas insuportável. Os inspetores, que eram egípcios, e os capatazes, que provavelmente eram israelitas nomeados para supervisionar seus próprios compatriotas, tornam-se instrumentos dessa opressão, gerando um clima de tensão e desespero entre o povo. O versículo 12 descreve a resposta do povo à ordem do faraó. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho no lugar da palha. Aqui vemos uma cena de desespero. O povo, já sobrecarregado, agora precisa buscar restos de plantações para substituir a palha, o que não só era um trabalho humilhante, mas também ineficaz. Essa busca frenética por restolho é um retrato vívido da humilhação e do sofrimento de Israel sob o jugo egípcio. No versículo 13, a crueldade dos opressores é ainda mais evidente. E os inspetores insistiam: completem as mesmas tarefas diárias como quando tinham palha. A exigência de manter o mesmo padrão de produção, mesmo sem os recursos necessários, era uma tentativa deliberada de esmagar o espírito do povo. Essa pressão revela a injustiça do sistema egípcio, que usava a força para subjugar e desumanizar os israelitas. O versículo 14 descreve o sofrimento dos capatazes israelitas. Então os inspetores do faraó chicoteavam os capatazes israelitas que haviam sido colocados sobre o povo, dizendo: "Por que vocês não completaram a quantidade estipulada de tijolos, tanto ontem como hoje, como faziam antes?" Aqui, vemos como a opressão do faraó gera divisão dentro do próprio povo de Israel. Os capatazes, que já estavam em uma posição difícil, são punidos pelos inspetores egípcios, criando um ciclo de violência e humilhação que ameaça destruir o moral do povo. Finalmente, no versículo 15, os capatazes israelitas vão ao próprio faraó para clamar por justiça. Os capatazes israelitas foram reclamar ao faraó, dizendo: "Por que trata assim os seus servos?" Esse ato de apelar ao faraó demonstra tanto o desespero quanto a ingenuidade dos capatazes. Eles ainda acreditavam que poderiam encontrar alguma misericórdia ou razoabilidade no faraó, mas como veremos nos versículos seguintes, sua esperança seria rapidamente frustrada. O que fica evidente nessa passagem é o endurecimento progressivo do coração do faraó. Em vez de reconsiderar sua posição, ele escolhe intensificar a opressão, buscando não apenas desmoralizar o povo, mas também desacreditar a autoridade de Deus.
Ao mesmo tempo, o texto começa a revelar que Deus está preparando o cenário para mostrar sua glória de maneira poderosa. No versículo 16 do capítulo 5 do livro de Êxodo, o clamor dos capatazes israelitas ao faraó revela o desespero e a confusão deles diante da opressão crescente. Não se dá palha aos seus servos e ainda nos dizem, façam tijolos. Os seus servos estão sendo espancados, mas a culpa é do seu próprio povo. Esse apelo expõe o dilema enfrentado pelos capatazes. Eles reconhecem que a situação é humanamente insustentável e apelam diretamente ao faraó, argumentando que a culpa recai sobre os egípcios, que não forneciam a palha. Aqui há uma tentativa de obter compaixão ou justiça, baseando-se no absurdo da ordem que lhes havia sido dada. O pedido dos capatazes revela que eles ainda não compreendiam a gravidade do coração endurecido do faraó. Eles esperavam alguma forma de lógica ou clemência, mas subestimaram a determinação do faraó em esmagar a esperança de Israel. Essa atitude também mostra como o sofrimento pode obscurecer a percepção da realidade espiritual. Em vez de buscarem a Deus ou confiarem na mensagem de libertação anunciada por Moisés e Arão, eles voltam-se ao próprio opressor em busca de alívio. Isso reflete uma dinâmica espiritual que ainda é verdadeira. Muitas vezes, diante da opressão, as pessoas tendem a buscar soluções no sistema que as oprime, em vez de colocarem sua confiança no livramento divino. No versículo 17, o faraó responde com dureza e desprezo. Vocês são preguiçosos, muito preguiçosos. Por isso dizem, vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Sua resposta não apenas rejeita o apelo dos capatazes, mas também reforça sua narrativa de que o pedido para adorar a Deus no deserto é uma desculpa para fugir do trabalho. Aqui, vemos novamente como o faraó distorce a verdade para justificar sua crueldade. Ele ignora deliberadamente a realidade das condições impossíveis impostas aos israelitas e, em vez disso, reforça o estigma de preguiça sobre eles. Essa acusação de preguiça é mais do que uma ofensa. É uma estratégia psicológica para desmoralizar o povo de Israel. Ao insinuar que os israelitas não têm uma razão legítima para pedir alívio, o faraó tenta destruir sua dignidade e identidade. Além disso, ao zombar do desejo de oferecer sacrifícios ao Senhor, ele ridiculariza o propósito divino, mostrando sua rejeição total à soberania de Deus. Esse endurecimento do coração do faraó é um elemento crucial no desenvolvimento da narrativa, pois prepara o cenário para as ações poderosas de Deus em favor de seu povo. No versículo 18, o faraó reforça sua ordem com uma crueldade ainda maior. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Essa instrução implacável não deixa espaço para negociação ou misericórdia. O faraó mantém sua posição firme, exigindo o impossível. Essa ordem não é apenas uma demonstração de sua autoridade, mas também um desafio direto ao Deus de Israel. Ao endurecer ainda mais o jugo sobre os israelitas, o faraó coloca-se como antagonista direto do propósito divino de libertação. Nesse ponto, é importante entender que a ordem do faraó não era apenas física, mas também espiritual. Ele buscava exaurir o povo de tal forma que eles desistissem de sua esperança em Deus e na promessa de libertação. Essa é uma estratégia comum do inimigo, aumentar a pressão ao ponto de levar o povo de Deus ao desespero e à descrença. No entanto, a história bíblica nos mostra que é exatamente nesse contexto de opressão que Deus age com maior poder e glória. Por fim, no versículo 19, a reação dos capatazes revela o impacto devastador das palavras do faraó. Os capatazes israelitas perceberam que estavam em dificuldades quando lhes disseram: não diminuam a quantidade de tijolos exigida de vocês a cada dia. A expressão perceberam que estavam em dificuldades transmite o momento em que a gravidade da situação se torna plenamente evidente para eles. Antes, havia uma esperança, ainda que remota, de que o faraó pudesse aliviar a carga. Agora, eles entendem que não há saída humana para a opressão que enfrentam. Os capatazes, ao ouvir a ordem de não diminuir a produção, reconhecem que o fardo sobre eles não seria aliviado. Isso cria um senso de desespero profundo, mas também prepara o terreno para que o povo volte seus olhos a Deus como sua única fonte de libertação. Muitas vezes, Deus permite que cheguemos ao ponto de exaustão humana para que possamos reconhecer que somente Ele pode trazer o livramento. Essa passagem, em sua progressão, destaca a tensão crescente entre a opressão do faraó e o propósito libertador de Deus.
Enquanto o faraó endurece o coração e aumenta a carga sobre Israel, Deus está preparando o cenário para revelar seu poder de maneira inquestionável. O sofrimento de Israel, embora intenso e aparentemente insuportável, é um prelúdio para a manifestação da glória divina. No versículo 20 do capítulo 5 de Êxodo, o texto mostra os capatazes israelitas saindo da presença do faraó, agora completamente cientes da severidade da situação. Quando saíram da presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Essa menção de Moisés e Arão à espera é significativa. Mostra que os líderes enviados por Deus não se afastaram nem abandonaram o povo, mas estavam presentes, aguardando os desdobramentos e, provavelmente, compartilhando do fardo e da ansiedade diante das palavras do faraó. No entanto, o que acontece em seguida revela como o sofrimento pode desviar a confiança das pessoas, até mesmo dos seus líderes espirituais. No versículo 21, lemos a resposta amarga dos capatazes a Moisés e Arão. Que o Senhor olhe para vocês e os julgue. Vocês nos tornaram um cheiro desagradável para o faraó e para os seus servos, e lhes deram uma espada para nos matar. Esse desabafo é carregado de dor, acusação e desespero. Em vez de verem Moisés e Arão como instrumentos de Deus, os capatazes os culpam pela intensificação do sofrimento. Eles se referem à ideia de cheiro desagradável, uma metáfora para descrever como, aos olhos do faraó, Israel agora era ainda mais desprezível e digno de opressão. É como se dissessem, vocês nos colocaram em uma posição insustentável diante do inimigo. Essa reação é compreensível, considerando o peso da opressão que recaía sobre os israelitas. Quando o sofrimento se torna extremo, é comum que as pessoas procurem um culpado imediato. Em vez de entenderem que Deus está em processo de agir, os capatazes, limitados pela visão humana, veem a situação apenas pelo prisma do aumento da opressão. Essa atitude reflete a fragilidade da fé diante das adversidades, um tema recorrente em toda a narrativa bíblica. O versículo 22 marca uma transição importante, pois nos mostra a reação de Moisés diante das queixas dos capatazes e da severidade da resposta do faraó. Então Moisés voltou-se para o Senhor e disse: Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Moisés, embora obediente ao chamado de Deus, agora expressa sua própria perplexidade e frustração. Ele havia seguido as instruções divinas, mas o resultado imediato foi um aumento do sofrimento do povo. Sua pergunta reflete o coração humano em momentos de crise, quando as promessas de Deus parecem distantes e o presente está cheio de dor. Ao perguntar por que me enviaste, Moisés expõe sua sensação de inadequação e dúvida. Ele questiona não apenas o plano de Deus, mas também o propósito de sua própria missão. Essa é uma reação honesta, que mostra como até mesmo os maiores líderes da fé enfrentam momentos de incerteza e angústia. Moisés, como todo ser humano, precisava aprender que os caminhos de Deus nem sempre seguem a lógica humana e que o livramento muitas vezes é precedido por períodos de provação intensa. Por fim, no versículo 23, Moisés continua seu lamento diante de Deus. Desde que fui falar com o faraó em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu não libertaste o teu povo de maneira alguma. Essa queixa de Moisés é profundamente emocional. Ele aponta para o contraste entre a promessa de Deus de libertação e a realidade da opressão intensificada. Ao dizer, tu não libertaste o teu povo de maneira alguma, Moisés expressa sua sensação de que Deus não estava agindo como ele esperava. Esse versículo conclui o capítulo com uma nota de tensão. O povo está em desespero, os líderes estão sendo culpados e o próprio Moisés está questionando sua missão. No entanto, essa aparente estagnação é apenas o prelúdio para a grande obra que Deus está prestes a realizar. Em meio à escuridão e à dúvida, Deus permanece soberano. E o próximo capítulo revelará como ele responde às queixas de Moisés, reafirmando seu plano de libertação. Esse final é um lembrete poderoso de que, muitas vezes, o momento mais sombrio precede a manifestação da luz divina. Deus estava prestes a intervir de forma extraordinária, mas para isso era necessário que tanto Moisés quanto o povo de Israel entendessem que a libertação viria exclusivamente pela mão de Deus e não por meios humanos. O capítulo 5 de Êxodo, portanto, estabelece o palco para a grande revelação do poder e da fidelidade de Deus nos capítulos seguintes. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora pixabay.com. Faixa Travel Through Egypt. Música por The Maini Attraction Music. Faixa Egypt Jelly Dance. Música por Thomas Meyer.
Voz por ChatGPT 4.0, tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.